Olá, meus amigos e minhas amigas, estamos aqui em mais um episódio do seu web programa preferido. Eu sou a Débora Souza. Eu sou Rômulo Viana. Eu sou a Aline Amorim. Eu, Alisson Heller. E juntos nós formamos e apresentamos o programa Respira e vai! Já compartilha esse vídeo, manda para todo mundo que hoje o assunto vai ser quente. Na verdade, sempre é quente, né? Com vocês aqui, sempre é quente. A gente vai falar hoje sobre términos de ciclos. Não esqueça de comentar aqui embaixo de que lugar do planeta que você está falando. E a gente sabe que término é sempre um assunto, né, que traz ali, às vezes, um peso. Mas a gente vai trazer de forma séria. Nem tanto. Pero no mucho. Mais ou menos. Não, vamos trazer profundamente, mas da nossa forma descontraída de falar. Vocês perceberam uma coisa importante. Olha, separamos os dois. Os coleguinhas. Não tava dando, gente. Separamos duas coleguinhas de turma, porque eles Quinta estão fazendo... série, a quinta série. Não deu certo, né? As mulheres centradas, né, tiveram que entrar. E para iniciar, porque a gente fala assim, término, o que é término? É término de muitas coisas, né? Pode ser término de namoro, pode ser uma transição de carreira, pode ser o luto de alguém, a partida de alguém querido, né? De um ente querido, pode ser uma mudança de cidade, enfim. Pode ser até mesmo mudança de religião, mudança de casa religiosa, né? Existem muitos tipos de términos, só que muitos términos não são muito visíveis para a gente. Tem coisas que a gente finaliza e a gente não fala, né? A gente não verbaliza e aquilo fica, de uma certa forma, mal elaborado dentro da gente, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho de cada ótica, né? Um pouquinho de cada término para a gente debater aqui. Mas, para variar, eu trouxe uma reflexão para a gente. Um textinho rápido, uma reflexão rápida. Términos e lutos são capítulos que não escolhemos, mas que a vida escreve. Eles nos despem do que já não cabe mais, mesmo quando ainda queríamos segurar. Dói, sim, mas também ensina. E no silêncio que fica, aprendemos que recomeçar é um ato de coragem e amor por nós mesmos. Ó, o silêncio. O silêncio. Eu acho legal que o término não é obrigatório, mas ele sempre traz uma perda. Ele é sempre um ato de passagem, né? Seja lá o término que for. Se você muda de cidade, você perde amigos, você perde hábitos, você perde o pessoal do futebol. Né? Se você perde um relacionamento, você perde hábitos também. Aquilo que se comia junto, que fazia junto. Quando você perde um parente, quando você deixa um emprego. Então, não sei, eu acho que término para mim tem muito a ver com não só a perda, né? Olhando para um olhar pessimista, Uma mas finalização de ciclos, para que o novo venha. Você precisa finalizar, né? Para terminar, terminar de maneira Porque tudo é uma completa. escolha, né? Tudo que a gente vai escolher de um lado, a gente abre mão de um lado para coisas novas venham. Sim. A gente sempre pensa nesse lado da perda, do luto, do que está indo embora. Mas o que está vindo Chegando aqui de novo? O que está chegando? Vocês são difíceis de terminar coisas? Não. Vocês são apegados? O quanto que vocês são apegados? Não, fala a verdade. O quanto que vocês são apegados na vida? Depende da situação. Eu já A fui taurina muito com apegada. Não, eu já fui muito apegada. Hoje eu consigo sair melhor das situações. Óbvio, com muita análise, não é uma coisa do dia para a noite, como uma boa taurina. Você Eu vai preciso matutando analisar. aquilo, né? Mas quando dá o fim, é fim. Não tem mais volta. Eu não olho para trás. Você lida bem, Alisson, com os términos? Eu acredito que sim. Eu acho que é tão curioso, né? Porque já tem um conhecimento budista que fala que nada é fixo e permanente, né? Uhum. E eu acredito muito nessa questão de finalização. É algo tão natural, e a gente não entende que é natural, né? É fácil de se dizer. Mas eu acredito que hoje eu consigo levar com muita terapia, muito autoconhecimento, consigo levar isso tranquilo. Tranquilo é muita coisa, né? Com mais facilidade. Eu tenho uma coisa curiosa. Eu gostei dessa vírgula, né? Da vírgula. Hoje eu consigo levar com muita terapia, com muita ajuda. Tem que estar terapeutizado, senão não rola. Vocês sabem que eu tenho um gatilho interessante quando tem algo que termina. No começo, eu tenho aquela questão mesmo de, tipo assim, não querer deixar ir, mas depois eu percebo que eu quero olhar logo as novidades. Muitas vezes eu percebo que eu não vivo aquele luto, né, de forma profunda que seja,
E eu já me atiro já nas coisas novas, sabe? Já vou, vamos ver o que tem de novo, vamos ver o que tem de novo. Mas a E fuga acabo- é um luto, porque isso é fugir. Sim. Exatamente. Né? Quando tem uma frase que eu gosto, né, que é de Heráclito, que fala: nada é permanente, exceto a mudança. E eu acho que eu vou muito para esse lado seu. Não que eu não termine as coisas com tranquilidade, eu termino tudo com muita tranquilidade. Mas existe uma cobrança social também que você sofra. Mas você sente euforia nos términos? Euforia em que sentido? Pô, todos eu sinto. É uma coisa muito estranha. Todos os términos? A maioria dos... Eu estava uma- pensando sobre isso. A maioria dos términos que eu já passei na minha vida, não só de relacionamento, de um monte de coisa. Saída de emprego para um outro, término de relacionamento, enfim. Mudanças. Eu busco dentro de mim, né, algo que me traga uma euforia. Eu percebo que eu tenho esse lugar, sabe, eu vou de não chamar a querer... tua euforia do meu otimismo. Sim. Eu ouvi isso de um amigo e eu achei incrível. Porque ele falou pra mim, ele falou: cara, eu acho legal como você é otimista nas finalizações da sua vida. Porque quando eu perdi meu avô, minha família toda muito triste, eu falei: gente, que bom que ele foi, né? Ele estava com câncer, ele estava com metástase, ele estava cheio de problema, ele já não conseguia mais fazer um monte de coisa. Enquanto todo mundo chorava, eu tive um alívio tremendo. A minha bisavó, quando faleceu, já tinha quase 20 anos e foi igual, assim. Eu fiquei muito feliz com a perda dela. Né? Não com a perda, mas assim, com o término daquilo, com a partida Acho que é dela. um sofrimento, né? Porque a família Sente um inteira sofrimento. sofria, ela estava cheia de feridas. Para mim, foi ótimo. Né? Aquela dor acabou. E nos meus relacionamentos, eu sou igual. Eu termino com muito otimismo. Então, assim... Eu te entendo porque eu também sou assim. Quando a minha avó também estava doente, eu tinha essa mesma percepção. A gente sente, óbvio, mas também é um alívio. A pessoa para de sofrer, ela vai mais leve. E um relacionamento, quando você começa a pensar em terminar ou dar um tempo, alguma coisa, Já não tá tem bom, mais. né? Já não tá legal. Já não tem mais. E esse seu lugar de euforia, o que quer que seja, é o novo que está vindo. A gente está permitindo que esse novo chegue. Talvez seja até como o Rômulo falou, para a gente não precisar olhar para esse lado. Sim. Mas eu também tenho isso. Eu não gosto muito de ficar muito tempo Não, patinando de ficar no luto. Eu ali tenho esse problema. remoendo. Mas é o que o Rômulo colocou, né? Isso é uma questão de pessoas mais otimistas, né? É a questão da interpretação. Porque quanto mais apego, mais dificuldade até mesmo de se construir esse olhar otimista. Sim. Então, quanto mais eu tenho um apego, quanto mais eu quero aquilo, esse término, esse relacionamento terminou. Mas eu não posso viver sem a pessoa, não tá certo, não sei o quê. Então, quanto mais apego, mais sofrimento. Mas será que esse apego também, pra gente, acaba não se tornando mais leve? Porque a gente também tem uma visão mais espiritualizada da coisa? Sim. Então, vocês acham que nós, Todo como sentido. espiritualistas, a gente consegue levar de boa os términos? Eu acho que o rótulo... Isso ajuda? Eu acho que o rótulo espiritualista não coloca nesse lugar. Agora, praticar, né, o que... Na teoria, a gente entende bem. Sim. Praticar essa teoria... Gente, eu tenho muita dificuldade com os apegos. Mas, assim, você Como não assim? gosta de estar apegado. Eu não... Você não gosta? Eu não consigo. Você não consegue Eu se não apegar. consigo me apegar a nada. Já A é nada. outra É uma Mas- exploradora. Eu moro, gente, exploradora. eu Mas moro Buda fala uma junto- coisa interessante. O apego ao desapego é um apego. Tem um ensinamento budista muito interessante Como sobre é que é? isso. O apego, apego- O apego ao Porque tem desapego. gente que fala assim, eu sou totalmente livre, não consigo me apegar. E se apega a esse desapego. Mas isso é um apego. Mas você sabe, agora eu estou me autoanalisando. Olha que interessante, uma conversa entre amigos. Quando você falou isso, acendeu uma luzinha na minha cabeça. Quando algo foge do meu controle, quando tem alguma coisa que eu não consigo mais, entre aspas, estar ali de boa, controlando, ou então fazendo existir na minha vida, quando eu percebo que aquilo eu não consigo mais fazer existir na minha vida, aí eu já olho para outro lugar e vou para outra eu vou, situação. por exemplo, eu vou profundo em uma relação, fico ali junto, falando de relacionamento Você não ama diretamente. conta-gotas. Você conhece a história do ama conta-gotas? Você já me contou. Então, deixa eu contar. Conta Deixa eu contar pra quem para tá- o telespec. uma vez, um certo dia, uma guia espiritual falou para mim, para eu falar para as mulheres, principalmente, né? Enfim, meu público é muito feminino, mas serve para todos. Ame a conta-gotas. Por quê? Porque você precisa entender como que aquela outra pessoa ela vai receber esse líquido sagrado, que vem de você, que é o seu conhecimento, né, a sua disponibilidade. Conforme você perceber que essa pessoa está conseguindo interagir bem
né, com o seu amor, você vai despejando aos poucos. Não mostre de uma vez todo o frasco que você tem. Vá amando a conta-gotas. Porque no dia que essa pessoa não conseguir mais absorver o conteúdo que você tem, você fecha o frasco. Eu acho que essa é a minha questão. Eu me interesso pelas pessoas e eu acho que eu tenho um interesse muito grande em mim, na minha vida, né? Pela minha história, eu acho que eu aprendi a olhar para mim, a cuidar de mim. Né? A gente estava falando sobre viagens. Eu viajei para Londres sozinho, eu fui passar Ano Novo e Natal em Sevilha sozinho, eu já fui para Portugal sozinho, para Marrocos sozinho. Eu adoro viajar sozinho e eu me divirto muito na minha companhia. Então eu não preciso do outro para um jantar romântico. Eu preparo o meu jantar romântico com uma boa taça de vinho, uma boa música, eu e meu cachorro. Eu e meu cachorro não de livro. Então, quando o outro chega e ele encontra o Rômulo completo, né? Aqui, não completo que eu esteja 100% maravilhoso, não é isso. Mas quando eu estou completo para mim, eu consigo deixar o outro entrar na minha vida, ele faz o papel dele e quando ele sai não me falta nada, porque ele não veio me completar. Ele só veio aqui para contribuir. Quando essa contribuição não é mais existente, quando ela não é mais interessante para mim, eu simplesmente deixo ele ir. Então, para mim, assim, pode ser um apego no desapego? Talvez, é algo legal para eu refletir. Você já tinha me falado isso antes. Não sei se porque eu gosto de ter alguém. Mas quando o outro me cobra coisas, ou me pede coisas que eu não tenho para dar, eu sou honesto. Cara, eu nunca vou conseguir te dar o que você está me pedindo. Então, vamos ser justos, sabe? Segue tua vida, eu sigo a minha. Não, mas você consegue mudar, mas eu não quero mudar. Né? Para essa mudança aí, eu não estou disposto. Sim. Então, será que você não consegue alguém que te dê o que você precisa, sem eu precisar mudar a minha essência? Tá, mas é o que eu falei. A questão de quanto mais você, né, tá ali resolvido consigo mesmo, nessa questão, quanto menos você desapegado, então essa questão do relacionamento, para você é um desapego. Você trouxe o relacionamento. Mas será que não existe um departamento que o Rômulo é apegado a alguma coisa? Entendeu? Porque a gente precisa entender... Deve ter algum tipo de são- apego que não esteja visível. Aí por isso que vem aquela visão. O apego ao desapego pode ser um apego. Então, questão de relacionamento, eu posso ser desapegado, ok? Mas eu posso ser apegado a uma coisa material. A outra coisa. Então, o apego, ele transita em nossas vidas e a gente não deixa finalizar, terminar em vários departamentos. Eu acho que dificilmente pegar uma estrutura toda, eu sou completamente. Nada é total, né? Não, vou dar um exemplo onde, pra mim, até perguntar aí pra Aline como é que é isso pra ela. Porque acho que de todo mundo aqui, né, a mais Não, eu ia empresarial justamente aqui é a Aline. E aí, assim, algo que eu sou apegado, trabalho. Eu sou bem apegado ao trabalho. Eu deixo de me divertir pra trabalhar, eu amo meu trabalho e largo tudo pelo meu trabalho, sabe? Então, é um setor em que eu me vejo hoje, mais maduro e me estudando, eu me vejo apegado. E aí, você, nas suas transições aí, como é que é esse apego com o trabalho? Como é que é o seu término com o trabalho? Bom, novamente, uma taurina com ascendente em Capricórnio, eu amo trabalho. Né? Saí do mundo empresarial, mas o mundo empresarial não me deixou. Né? Não tem como, tá na veia. Mas a transição, para mim, ao mesmo tempo que ela foi dolorida por um lado, ela foi muito estudada. Tudo bem que quando foi o corte foi de uma vez só e eu não olhei para trás. Mas, por um lado, foi um pouco de luto no sentido de... tudo que eu estudei, tudo que eu fiz, as graduações, as pós-graduações, MBA... Que era no ramo administrativo. Que era tudo na parte administrativa e financeira. E aí eu falei assim, caramba, tudo isso aqui, mais de 12 anos que eu tô deixando para trás, como assim? E aí foi na hora que veio um pensamento, um dia eu posso juntar tudo isso. Ali na hora você viu como perda. Na hora eu vi como perda. Depois eu fui amadurecendo. Que é o que toda finalização traz pra gente. Sim. Mas não é fácil. Não é fácil. Ainda mais aquela área que você... comércio exterior foi de onde eu vim, que você andava de salto, mais terninho, mais executiva, para andar o quê? De chinelo rasteira, um vestidão soltão. A hippie. E transformação, né? Transformação. Total. Até a tua persona também, você se reidentificou, total. Eu tô né? muito mais leve. Muito mais leve. Quem me conheceu lá atrás e conhece a Aline agora é outra pessoa. E o Alisson também tem uma história boa, né? Isso. Falando isso que você falou de desapego e transformação, e às vezes isso vem também até como um movimento de cura para a vida da gente. Resumindo a história, eu sou de Minas, né? Patinga. Então, eu fiquei ali 2, 3 anos num relacionamento muito
extremamente tóxico, assim. E eu não conseguia sair desse relacionamento por nada. E eu tava me acabando aquilo. O que eu falei? Vou mudar de cidade. É a única forma de eu encerrar esse relacionamento, encerrar esse ciclo. Teve que ser radical, né? Então, às vezes, a gente precisa fazer algo cirúrgico. E aquilo ali, quando a gente se dispõe, como a vida transforma. Então, foi quando eu vim para o Rio de Janeiro. Às vezes eu falo, eu vim por causa do teatro. Não foi nada disso. Na verdade, isso veio e acrescentou. Eu vim para sair desse relacionamento que eu não conseguia. E aqui, quando eu cheguei nesse Rio de Janeiro, consegui sair desse relacionamento, minha vida tomou uma outra transformação. E às vezes eu fico pensando, olha, se eu tivesse insistido nisso lá, como seria, né? Como seria a sua vida se você estivesse lá hoje ainda? Como Eu você acho que acha estaria doido, no manicônio, alguma coisa assim, com remédios psiquiátricos. Como ele já não tá? Uma coisa louca, Se tu assim. passar na frente do CAPES aqui... Mas Vão te segurar. Não, mas é vão te sério, porque segurar. eu tava no estado depressivo. Tudo em prol da relação. Eu tava em estado depressivo. Foi uma coisa bem bem intensa. pesado? Mas Bem olha a pesado. projeção. Aí eu só consegui sair disso me mudando. Sim. Às vezes tem que ser cirúrgico. A projeção, né? A vida me levou para Portugal em um momento que eu não conseguia lidar com uma relação. Você falou, me despertou isso. Eu tive um relacionamento durante 2017 quase todo e que não era uma relação. A gente ficava junto praticamente todos os dias, nós éramos vizinhos. E só que não rolava nada, assim, ninguém assumia nada. Foi muito difícil lidar Uma com aquilo. idealização, né? De ambas as partes. Mas não rolou? E não rolou. Ainda, a gente ficava Nossa. junto, a gente passava final de semana junto, a gente viajava junto, a gente se respeitava pra caramba, sabe? Tinha uma lealdade um ao outro, mas a gente não assumiu nada. E esse não assumiu nada acabou comigo. E porque eu vinha de outras relações em que tava ali, quadradinho, né? Tem que ter um rótulo. A falta do rótulo. É. E aí passei um ano inteiro nisso. Quando foi setembro, do nada, uma amiga fala: vamos comigo no casamento em Portugal? Eu falei, vamos. Daí ela falou, um casamento assim, assado, eu tenho que ir de família. Beleza, vamos. O que acontece? Outubro, compro minha passagem para novembro viajar. Quando eu compro a passagem, no dia seguinte ela fala, olha, eu não vou mais. Minha filha pediu um namorado em casamento e agora eu tenho que dar conta de um casamento. Olha. E aí eu falei, tá, então eu vou sozinho. E agora eu vou e fico. Mas na verdade, E foi com passagem só de ida. só de ida. E Sagitariano. Corajoso, explorador. E agora, olhando a tua história, cara, foi exatamente o que aconteceu comigo, só que de maneira não Sim. racional. Eu não pensei nisso. Porque às vezes as pessoas, mas foi elas não se exatamente permitem isso. a mudança, elas preferem ficar, o que eu sempre falo, no furor de cocô. Como é que... Oi? O furor de cocô. Vocês não conhecem essa expressão, não? Minha gente, de Tô onde na- que ele tira? Olha, Tô na merda, olha. mas tá quentinho. Por isso que a gente... Vocês nunca viram Ele essas... é ótimo, Nunca! cara, ele é ótimo. Deve ser no seu mundo aqui. Eu falo isso 10 anos no YouTube. É o furor de cocô. E às vezes a gente não quer mudar por causa disso. A gente quer ficar no furor de cocô, né? Tá ali na merda, mas tá quentinho, tá bom, não faz movimento nenhum. E você, Debbie, que você tá aí só falando, vocês me contam, me contam. Solta aí o verbo. Como é que é a experiência pra não, você? A experiência de... Bom, passei por várias experiências de término de relacionamento, então não vou nem falar, porque com certeza serei assistida. Então, não quero mais falar. Mas eu vou falar sobre um assunto que eu acho que todo mundo já sabe, né? Que foi o meu luto, né? E por isso que eu estava falando, né? Porque eu acho que deve ter alguma coisa a mais para eu viver, porque eu percebo que eu saí do luto de uma forma muito rápida, né? Que é o luto da minha mãe, tem o quê? 1 mês, 40 dias, mais ou menos, que ela partiu. Obviamente, uma coisa que eu acho, né, que não se é muito conversada, é o pré-luto. O pré-luto, quando você sabe que tem alguém da sua família, né, alguém que você está convivendo, que você ama, você sabe que está com os dias contados. Mas não por conta da idade, mas porque tem um problema de saúde, né? E os médicos falam sobre isso, olha e tal, né? A gente estava sempre nessa questão. Que ela teve o primeiro episódio dela, né, de internação em 2022, né? Em 2023 teve outro, acho que teve 2, na verdade, em 2023. Teve outro em 2024. E toda vez que ela se internava, era um aperto no coração. Que a gente falava que será? Será que é agora? Será que vai acontecer alguma É uma coisa? espera, né? É uma expectativa. espera, exatamente. Mas aí ela retornava, né? Ela estava sempre retornando, e todo o retorno era uma lentidão até ela voltar, né? O estado dela natural, claro, cada vez mais fraquinha, né?
Mas eu fiquei, né? 2022, 2023, 2024, até metade de 2025 nesse pré. E assim, gente, é uma sensação que eu não desejo para ninguém. Porque eu tenho certeza que muitos de vocês já devem ter passado por isso, ou estão passando. E é uma coisa que a gente não tem muita, sei lá, biografia sobre isso, sabe? Não tem muita gente, muitos especialistas falando sobre o pré-luto. Muita gente fala sobre o luto, né? Sobre o ato de você ter que agora acordar, né, todos os dias, e aquela pessoa não está mais na sua casa, né? Fica um buraco, fica um vazio, é esquisito, porque luto de mãe é assim, é muito estranho, né? Eu tenho 45. Caramba, 45 anos da minha vida, eu tive mãe. E agora eu não tenho mais. Obviamente, numa visão espiritual, você sabe que ela sempre vai estar lá. Sim. Né? Mas, fisicamente, não tem. Então, é um rearrumar das coisas, né? Da vida. Você tem que rearrumar. E agora? O que vai ser? E aí é o que eu digo para vocês. Eu caio logo num estado de euforia, né? E eu percebo que é como se eu não tivesse vivendo muito aquilo. Eu acho que foi muito rápido, só que conversando, né, com a minha analista, ela falou assim, olha, será que o seu pré-luto já não ocupou esse espaço, né, durante todos esses anos? Você esperou tanto né? essa hora chegar. Você se preparou tanto, você sofreu tanto, que eu sofria, tá? Mas o primeiro, o de eu 22 sofria. foi bem pesado. Foi muito pesado, de 2022. Foi. Mas eu sofria realmente. Que no momento em que ela partiu, né, você não... E realmente, né, uma coisa que eu me dei conta, minha consciência tranquila, né? Consciência tranquila no sentido de, poxa, fiz tudo que eu podia fazer, amei da forma como eu conseguia amar. Então, isso traz um certo conforto para o coração, né? Então, essa é a minha história e acredito que muitos de vocês também já devem ter passado por alguma história de luto, como cada um age de uma forma, né? Aconteceu uma cobrança sua? Você se cobrar, estar nesse luto? Do tipo, eu não estou sofrendo ou não estou sofrendo o suficiente? Não? Não. Já passaram por isso? Eu vejo... Eu me questiono se eu não vou afundar, sabe? Sabe aquela coisa assim? Será que, de repente, daqui a alguns meses eu... Não vai chegar a hora que você vai cair nesse poço, né? Exato. Eu estou perguntando por uma experiência própria, assim. Em alguns términos meus, já falando de relacionamento diretamente, a primeira vez que isso aconteceu, na verdade, foi quando minha avó faleceu. Todo mundo estava triste, chorando, a família inteira. Eu tinha uma viagem para fazer. Fui para minha viagem e minha família começou a me cobrar muito. Que eu não estava ali sofrendo igual todo mundo. E eu fiquei num lugar de culpado, assim, sabe? Viu uma culpabilidade para mim. Na verdade, eu me indagava. Sim, será? Porque eu já era terapeuta na época e ficava nessa de... Será que eu tenho que sofrer? Será que eu não estou me terapeutizando e não sofrendo, colocando isso num lugar escondido? E fiquei aí uns 2, 3 meses nessa cobrança do quanto era aceitável a minha sobriedade, a minha racionalidade e o quanto eu deveria trazer essa emoção para fora. Só que eu não tinha uma emoção ali negativa, dolorida, sofredora. E aí depois, em relacionamentos, veio essa mesma cobrança, sabe? De a outra pessoa tá chorando, sofrendo pra caramba, e eu bem. Porque quando eu chego no ponto de um término, eu já tive muito desse pré-luto, sabe? Sim, verdade. Porque, tanto que eu nunca voltei pra ninguém. Sim. Porque eu vou até o final. Eu estico a corda Somos dois. até onde dá. A hora que eu falo que realmente, sabe, cara, não dá. A hora que eu sento pra conversar, isso é na amizade, isso é em alguma parceria de trabalho, isso é em tudo. Sim. Eu estico a minha corda o máximo possível. A hora que esse elástico arrebenta, ele não volta, sabe? Mas eu não dou nó. olha que curioso, essa questão do sofrimento em luto. Isso é uma coisa completamente cultural, né? E, Claro. E a gente é doutrinado a sofrer. Porque tem países culturas, melhor dizendo, que no meio do luto as pessoas celebram, alegram, tudo isso. México é assim. Então quando ele fala essa questão dessa cobrança, né? E aí o assunto já vai até para um outro lugar, mas eu vou lá e vou voltar. Se a gente deixar ir pelos outros, como a gente se lasca. Porque as pessoas vão seguindo um comportamento, né? Então essa questão do luto, ela você tem que sofrer. Terminou, você tem que sofrer. Porque se você terminou, você tem que chorar, né? Então são coisas bem programadas já também. Tipo, a pessoa já está passeando, a pessoa já está viajando. Nossa, a pessoa já está feliz, feliz, né? muito Quando foi em aquele boom relação a isso. da responsabilidade afetiva. Foi um boom, né? Responsabilidade afetiva. E eu via muitas pessoas que chegavam para mim, por exemplo, em constelação, para falar, porque fulana não teve responsabilidade afetiva comigo. Já tá postando foto, já tá na balada,
já Olha ficou só. com outra pessoa. Eu falava, mas não tem responsabilidade. Mas quem tem que ter responsabilidade É você. afetiva contigo é você. É você. Se De você parar não de tem olhar para os a stories dela. responsabilidade emocional ali de você cuidar de você ao ponto de ignorar, né? Se Não olhar, de desvincular, seguir, de mas não olhar. Não, isso é papo de Então, se você vitimismo. não tem, como é que o outro vai ter? E aconteceu comigo o oposto, né? Quando eu saí do comércio exterior, na época era só Facebook. Eu sumi mesmo, eu precisei me dar esse tempo. Mas estava vivendo, estava fazendo as minhas coisas e tal, e um dia encontrei com a pessoa que trabalhava comigo. E eu estava no shopping, andando, louca, como sempre, os cabelos no alto, normal. E a pessoa parou, me olhou assim, ficou paralisada alguns segundos. Você tá bem? Tô ótima. Tô cagada, não? Tô cagada? Tem alguma coisa errada Furou aqui? do Alisson? Furou de Não, cocô. é que eu achei que você estivesse depressiva, que você estivesse mal, que você não posta mais nada, você não faz mais nada. Eu falei, mas foi proposital, foi um tempo que eu precisei pra mim também. Mas todo mundo lá tava achando que eu estava mal. É interessante, Depressiva. eu tô lembrando de uma coisa agora que acontece de vez em quando. Existem pessoas, né, que somem da sua vida. Mas, de repente, quando você está num momento de muita fragilidade, a pessoa aparece com tanto colo, né? E quando você está... Eu falei isso, eu acho que no último episódio, no penúltimo, não sei. Mas quando você está feliz, a pessoa some. Aham. Né? Mas quando você está triste, ai, o que você Foi no gosta? episódio de Ah, amizade. Foi no Pra episódio quem de quiser amizade. primeiro. assistir de novo. Exatamente, que eu falei que eu percebi isso ao contrário, né? Que eu percebi que tem muita gente, ai, que lindo, seu sucesso, lá. No momento que eu estava ali na merda, né? Some. Algumas pessoas específicas sumiram. Eu achei isso curioso, porque geralmente é o contrário. Ao contrário. Vocês acham que tem essa cultura do coitadismo? Claro, Sim. claro. Claro. Coitadismo. Muito. Até quantas amizades não se estabelecem apenas nisso, né? Eu tive vários términos de amizade, porque eu vim de um lugar muito pobre, né? Minha família não era tão pobrezinha assim, onde eu morava, mas meus amigos eram. Eu era o que tinha o videogame mais caro, eu era o que tinha, sabe, todo mundo ia brincar na minha casa. E quando eu comecei a ir para o mergulho, comecei a fazer faculdade, comecei a sair desse lugar, eu não prestava mais para meus amigos. Ah, agora ele não brinca mais com a gente, agora ele não é mais, sabe? E começou, meus amigos que dormiam na minha casa, assim, direto, viajavam comigo. Eu já não cabia mais para eles. Eles são amigos até hoje. Isso desde a minha adolescência. Lá se vão 84 anos. E eles continuam amigos, sabe? Mas eu não pertenço mais àquele lugar. Sim. Porque eu não compartilhava mais Daquilo ali. eu não compartilho mais É daquele até sofrimento, É daquele uma indagação vitimismo. boa que eu vou fazer para vocês. Como que vocês terminam uma amizade? Porque a gente sabe terminar namoro. Como é que termina uma amizade para vocês? Eu já terminei 2 amizades. Eu dei alta, assim, para 2... É um amigo psiquiatra. Eu dei alta, assim, para 2 amizades minhas que também eram nesse lugar. De tudo eram sobre elas. Aham. As duas, sabe? Falou de uma E coisa importante. Eu passei pela mesma E a coisa. mesma coisa era, eu tô mal. Então, assim, Sufoca você só Não, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Na hora que você precisa, não tem. E isso aconteceu comigo. E foi pra mim o marco quando eu tava sem crédito no cartão, precisava comprar uma coisa importante pra minha casa. E a pessoa falou, ué, e eu falei com ela, você pode me emprestar seu cartão pra comprar? Era muito minha amiga, sabe? De domingo, de passar as férias na minha casa. E aí ela virou e falou, pede pra sua amiga. Já que tal fulano agora é sua amiga, você postou uma foto com ela, pede pra ela. Uau. Mas amizade, término de amizade, eu E acredito. aí ali eu... É igual o namoro, né? É eu sentar, conversar e Mas vocês já Ca- passaram por essa situação? vai cada um. Eu passei Vamos com De lá. ela. sentar e essa. falar, olha, estou acabando Não. aqui a nossa Sim, amizade. já. Sério? Com Eu essa nunca eu passei passei. por isso. Quando é muito Com amigo. Eu essa nunca passei. passei por isso. Quando O tem uma- afastamento foi gradual, foi Exatamente. acontecendo de uma É, forma a grande gradual. maioria- Não, dessa quando tem uma forma. relação construída, bem presente, aí tem que ter essa conversa. Agora, quando não, afasta e pronto. Eu sou Mas mais da conversa do tipo, olha, isso aqui tá acontecendo, eu não gostei. Olha, isso aqui tá acontecendo, eu Sim, não você gostei. vai dando os pontos conforme vai Até que- acontecendo. mas eu sempre acho, né? Eu acabei de olhar pra ali e tá, entre na frequência. Me deu a deixa. Porque eu acho que é justamente essa frequência, né? Você vê, falar isso esses agora. meus ciclos de amizade da adolescência que eu não cabo mais. Não cabe mais. Eu não tô mais cabendo lá. Mas pra mim foi um luto. Eu queria caber ali.
Mas vocês entendem que amizades são ciclos também? Sim. Claro. Olha só, qualquer ciclo acaba, mas o nosso não acaba não, tá? Você já anota aí, ó. Mas de fato... O nosso, tá? Só pra vocês dois dificilmente você vai ter entenderem. amizades assim. Não, acontece. Nossa, a pessoa tá 20 anos aqui comigo, 30. Mas são você- raros. são raros. São raros. Você for vendo, a amizade, ela vai sendo como ciclos, porque é normal. Você a gente muda a vai frequência, criando- né? Mudando frequência, vai mudando Os interesses, gostos. Gente, 30 entendeu? anos de amizade. Respira Aqui, e vai. Privilégio Respira quem e me vai. tem 30 Vai, anos. filha. Privilégio. Meu Deus. Por isso que eu não sou pra qualquer um. Ah. Claro, não é qualquer um que Começou. atua. Não é qualquer um que atua. Mas amizades são ciclos, se você for ver. São Né? ciclos. É. E quando eu percebo também, vocês devem também ter recebido vários tipos de situações como essa. E quando a gente quer dar alta para mãe e para pai? Entre aspas, que ele usou a palavra da alta. Da alta. Aham. Mas de- quando você não quer mais conviver com mãe e pai. Porque chega uma época da nossa vida, quando a gente cresce, né? Adulto e tal, eu acho que sempre chega esse momento. Né? Sempre chega esse momento do tipo assim, cara, preciso ter minha vida. Né? Gente, É um término de um ciclo. Não é meu lugar de fala. Eu recebi alta com 10 anos de idade. Então, Ah, mas isso foi uma. Depois eu volto para você, porque é uma história, se você quiser contar eu também. conto, sem nenhum problema. É interessante. Eu tive esse lugar muito cedo também, de sair de próximo dos meus pais, né? Na verdade, eu fico sempre pensando sobre isso, que às vezes me dá até uma certa tristeza. Eu vivi muito pouco com os meus pais. Fui com a avó, depois da avó eu fui para a República. Então, muito cedo fora de casa. E eu acho assim, essa questão de sair dos pais é um movimento natural nosso também, né? É um movimento que hoje a geração está lutando contra isso. pra Pelo que não menos seja deveria assim. ser, né? É um ciclo natural, Verdade. né? É uma finalização natural. Mas o que eu trabalho né? Como todos nós aqui trabalhamos com terapia sistêmica, é que de dentro dessa saída, eu saí de casa, teve esse desligamento, mas eu tomo a vida que eles me deram, para que a gente tenha equilíbrio na vida, Sim, né? eles são maiores Mas que eu. agora Sim. a gente vê tanta gente não foi muito o meu caso, mas com pai narcisistas, pai tóxicos. Essas pessoas não são obrigadas a ficarem nesses Não, lugares. exatamente. Pelo contrário, tem que seguir a seu rumo mesmo. E seguir quando sua o filho vida. não consegue sair de casa? Não consegue em que sentido? É isso que eu tô Consegue no dizendo. sentido de não consegue ir para a vida. Não consegue crescer. Mas pode ter vários não fatores consegue, dentro tem disso. vários, Às vezes a própria mãe não quer que o filho vá para a vida, o próprio pai não quer, né? Tem vários fatores. Mas aí assim, também disso. tem o filho não querer, né? Também Porque, tem. assim, Sim, que é às bom. vezes, porque tudo é cômodo, né? É o dar e receber, é o equilíbrio da vida. Meus pais têm isso para me entregar. Quantas pessoas têm pais narcisistas? Né? Nós temos uma amiga nesse sentido, e que os pais fazem isso e ela, simplesmente, eu não falo mais. Eu não tenho mais contato, E tá tudo certo. que é para não me doer. Porque quando eu entro lá, eu afundo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Eu fiz, e aí, né, voltando aqui para mim, que foi um caminho inverso, quando meus pais, né, se separaram e tudo mais, a mãe me expulsou de casa junto com meu pai. Na casa do meu pai também eu não coube, porque tinha 10 anos de idade, ele estava começando um casamento novo, então assim, aqui também você não pode morar, então eu nem pude ficar com a mãe, nem pude ficar com o pai. Fiquei na rua e fui morar com a minha avó. Em resumo, eu passei muito tempo renegando os dois, porque eu queria pertencer e não pude. Então, eu fui rejeição, né? para rejeição e esse movimento de querer pertencer a eles. E aí, eu era um ótimo aluno, me tornei um péssimo aluno. Né? Tudo que eu podia, eu fazia de errado para chamar a atenção deles, como, né, todo mundo que está ali querendo pertencer. Mas quando eu consegui, já, né, com terapia, e tudo, com a mesma vírgula do outro ali, com as terapias e as ajudas da vida, eu consegui tomar meus pais, eu consegui, né, tomar assim, a vida que me deram, eu consegui colocá-los no lugar de maior do que eu, mas eu não consigo ter com nenhum dos dois uma visão parental, vamos botar assim. Mas sabe o que eu acredito? Que a gente nunca vai ter pai e mãe completamente resolvido dentro da gente. Não. Nessa reencarnação, não. Eu acho que- É o que eu sempre falo. Na balancinha ali, que seja um pouquinho mais resolvido do que o menos resolvido. Porque a Claro. gente nunca vai ter esse E eu lugar. acredito, eu tenho uma visão muito doida espiritual sobre isso, eu e minhas teorias. De que quando a gente estiver muito bem resolvido com esse. Jung fala que a gente tem o nosso pai interno, a nossa mãe interna. Aham. Que o pai e mãe que nós escolhemos para essa encarnação são personagens importantes para disparar os nossos gatilhos do espírito.
né? Ou seja, coisas que você traz de outras encarnações. Sim. Então, a partir do momento que nós, espiritualmente evoluídos, né, quando estivermos em um momento onde esse pai interno, essa mãe interna vão estar muito bem constituídos e inteiros dentro da gente, eu acho que a gente vai chegar num momento, né, de vida, enfim, humana e espiritual, que a gente não vai precisar mais ter pai e mãe. É muito doido, mas é uma teoria que eu tenho. Não sei se é real, se não é, mas faz sentido para vocês? Não. Vou nascer da árvore. Não faz sentido. Eu vou Porque ele nascer quer- da árvore. ele Da quer onde falar, que eu vou, mas é eu vou outro surgir tipo- da terra como um fruto? Não. Você Como que uma adora... abelha, vai. Você que adora conversar com os outros cidadãos de outros planetas, né? Você sabe que a reprodução é diferente em outros planetas. Outra, sim. Né? Então não é mais como a gente. Não, não é. Né? Não é. Então, É. Entendi. Pegando multidimensionalmente, faz muito sentido o que você está falando. Mas assim, voltando para o foco da pergunta, eu acho que é muito difícil para muitas pessoas lidarem com a sua fase adulta, né? É muito mais fácil eu me manter nesse vitimismo, até para me tornar também, porque a gente se torna, pegando teu gancho, dependente nas relações, né? Porque eu não amadureço. Eu ainda estou buscando meu pai e minha mãe nos outros. E aí eu vou me relacionar com alguém que projeta meu pai e minha mãe, né? Com alguém que pareça meu pai e minha mãe. Sim. E aí, quando ele não me dá o colo que eu tô querendo, na verdade, lá atrás, é uma sucessão de problemas. Eu vou desencadeando e vou sempre buscando eles dois no próximo. E é tão interessante isso, esse caminho da cura, né? Porque às vezes você falou de um lado amoroso, mas às vezes a gente está querendo vivenciar o nosso lar tóxico no outro aí. também. Exatamente. Não, Né? Exato. Tô buscando meu pai tóxico no outro tóxico, minha mãe Claro. tóxica. Isso Essa é busca bem- cessante. Até porque é a perspectiva que eu tenho, né? É o que eu conheço de verdade. É o primeiro amor, pai e mãe. É o que eu Com conheço certeza. de realidade. Então, eu vou buscá-los eternamente. E agora eu quero pedir para a produção a participação do público. Né? Vinheta, não. Tem um áudio de uma seguidora que ela trouxe uma questão de relacionamento amoroso, né, de término. E aí a gente vai entrar num assunto interessante, que é término, amizade, aquela coisa toda, né? Fica amigo, não fica. Vamos ouvir Vamos. o áudio dessa telespectadora? Oi, Deb. Fiquei sabendo que o assunto do programa de hoje é término. Então, eu vou falar aqui um pouquinho do meu relato pessoal pra você e pro pessoal aí do programa Respira e Vai, tá? Eu namorei com uma pessoa por 4 anos. Quando a gente fez 2 anos, um pouquinho de namoro, a gente terminou. Mas a gente voltou quando ele foi entregar as coisas na minha casa, né? Porque eu gostava muito dele e queria fazer o relacionamento durar mais. Porque eu achei que valesse a pena. Quando deu 4 anos de namoro, 4 anos e pouquinho, a gente terminou. E ele me mandou mensagem falando que era muito doloroso falar comigo, que preferia se afastar e tal. E eu respeitei o tempo dele. Falei, não, tudo bem, vamos nos afastar. Só que aí passou alguns meses e ele me mandou um texto gigantesco falando que eu era o amor da vida dele, que ele ainda me amava, só que eu já tava com outra pessoa. Então eu dei uma cortada, falei que não tinha mais espaço pra ele na minha vida, que não tinha espaço pra ele na minha vida há muito tempo, só que eu tava fazendo questão de continuar o namoro porque eu gostava dele. Depois disso, eu descobri que ele tava fazendo a caveira de mim pra muitas pessoas. Caveira minha, né, pra muitas pessoas. Só que eu relevei, porque eu falei, não, tudo bem. O tempo vai mostrar quem tava certo e quem tava errado. Mas ele sempre ficou muito insatisfeito comigo pelo jeito que as coisas terminaram. Que ele falou que eu não dei abertura pra ele. Só que eu deixei muito claro que eu dei abertura pra nós virarmos amigos. Mas ele não queria virar amigo. Ele queria voltar comigo, eu não queria mais voltar com ele. Você acha que eu fiz certo de respeitar o tempo dele e de tentar ser amiga e depois cortar quando ele falou que não queria mais? Você acha que eu deveria ter pegado isso de uma outra maneira? O que você, pessoal do programa, acha? Ou seja, peraí. Quando o ex vira encosto. Esse é o tema. E quando ela permite ele ficar como encosto, né? Agora, tem uma coisa aí que me chamou a atenção. O quê? Eu respeitei o tempo dele, mas ele não quis ser amigo, então não respeitou. Eu esperei que ele tivesse no mesmo tempo que eu, na mesma marcha que eu. Mas estávamos em momentos completamente diferentes. Né? E o outro fez o que ele pode fazer, o que ele consegue. O que ele estava contando de fazer? Colocar esse amor ali como ódio, como raiva, né? Falar mal e tal. Porque quando eu brigo com você, é uma maneira de manter contato. Não com você, você é a raiva mesmo. Mas quando eu falo de relacionamento. E nem são ex, né? E nem é ex. Mas quando eu brigo com o outro, né? É a maneira de eu me manter na vida dele. Você vê quantos casais separam, então anos brigando na justiça. Anos brigando pelos filhos, anos brigando por bens. Que é isso? É uma maneira de eu manter o contato Mas é onde que eu falo, contigo. gostar não basta, gente. Né, como colocou, gostava, achei que valeria a pena.
Isso não basta. A gente muito é movimentado nisso. Eu gosto, tem que acontecer. Emocional, Não, né? calma aí. Eu gosto, eu tenho que raciocinar e pensar se vai ser bom pra mim. Então a gente acha que gostar, amar, não É é, o suficiente, suficiente. Não não é. é. Tem que ver toda a construção. Ex, dá pra ser amigo? Dá pra ser amigo de ex, gente? Gente, se meu ex der mole, eu pego. Então, assim, dá pra ter uma amizade colorida com o ex, entendeu? Que dependendo Olha. até do atual do ex, eu vou... Não, eu vou usar aquela mesma matemática que a gente usou lá quando a gente falou de amigos. Só respira, só respira. Só respira e vai. Quando a gente falou de amizade, né? Eu tenho muito bem na minha cabecinha. Amigo, coleguinha e conhecido. Ex ser amigo. Amigo, pra mim, é quem frequenta a sua casa, quem conhece sua intimidade e que vocês têm ali uma relação. Eu não acho interessante. Agora, pra ser colega, dá. Oi, tudo bem, tudo. Agora, amigo de ex, eu Gente, acho... eu tô batendo aqui, eu não tenho nenhum. Gente, todos os meus ex são meus amigos. Mas o que é amigo? Quando eu Íntimo? encerrei, eu encerrei. Não, é. Frequenta a sua gente. casa, você Não, liga e não fala, chega a oi, bom dia. frequentar. Não Como chega é a que você- frequentar, mas porque eu tenho uma questão íntima, negócio de casa. Aí. Qual questão você tem íntimo? Eu não sei. Vocês já foram na minha casa? Não. Então. Então, vocês são meus amigos. Tem umas coisas minhas que eu não quero falar. Enfim. Vamos invadir a casa dela. É. Eu não Mas tenho eu ex-amigo. eu Não tenho todos. raiva de nenhum. Todos finalizaram, tiveram lá suas questões, mas não consegui levar pra depois. Encerrou. Foi um fim de ciclo mesmo. Ou eles que não quiseram ser seus amigos. Será? Eu tô achando. Será? tô vendo Eu a sou sua tão aura. boazinha. Não é não. Ah, mas eles me procuraram, tá? De vez em quando o telefone toca, filho. Mas eu não atendo, não. E aí fica aqueles laços, né, que a gente não consegue cortar, aqueles cordões energéticos específicos. Não, a gente mete a tesoura. Mas gente aí, não consegue voltando cortar. ao assunto dela, né? De quem mandou o áudio. A questão é até para você virar amigo do ex. Porque o tempo de um não é o tempo do outro. Você pode ver quando termina. Um termina e fala, beleza, acabou. Tô indo pra frente, comecei a namorar. O outro, opa, não. Agora que eu lembrei que você é amor da... Agora que eu descobri que você é amor da minha vida. Volta aqui, quero de novo, né? Chuta o balde e vou lá correndo pegar. Então, qual é o tempo, né, para essa relação ficar saudável para ambos virarem amigos? Quantos não estão ali sendo amigo porque é só o que dá conta de ser? Né? Eu me aceito sendo seu amigo porque pelo menos aqui eu faço parte da sua vida. E aí eu sofro sabendo das suas novas relações, sabendo do que você está vivendo, mas pelo menos eu tô aqui. E recebendo a migalha que você me dá. Isso tem que ser natural. Não é terminou, vamos ficar amigos amanhã. Oi, Não, bom é. dia. Não, é fluir da vida natural. Que nem ele colocou nesse primeiro momento, término tem que ser corte. Para alguém tem uma ferida, entendeu? Alguém ficou mais ferido, tem que se curar, que não vai saber levar. Sim. Né? Ou os dois não vão conseguir. E agora eu vou trazer para vocês um questionamento que não estava no script. E que eu pensei aqui, a gente está vivendo uma mudança de era. Né? Tá entrando num momento novo. Né? Você pode falar em aspectos sociais, geopolíticos, educacionais, de humanidade mesmo. O comportamento do ser humano está mudando também. Coisas que eu vejo hoje em dia que a gente não veria antes. Por exemplo, nossa, uma coisa que eu acho que é uma evolução, tá? Na minha opinião. Gente, agora cachorro tá viajando dentro do avião com a gente, do lado, na poltrona. Imagina isso, sei lá, 10 anos atrás, você nem imaginava isso. Ah, o A gente- Bentinho tá com viagem marcada. A gente percebe, né, que tipo a humanidade, obviamente, tem ainda suas mazelas, mas o ser humano ele evoluiu em muitos aspectos, né? Em muitos aspectos sociais, enfim, as leis evoluíram bastante. E como que vocês percebem essa mudança de era? Como é que está sendo para vocês? Peguei todo mundo desprevenido. Como é que está sendo para vocês essa mudança? Vocês estão sentindo que a gente escolheu? Assim, gente, você que está assistindo em casa, nós somos espiritualistas, então volta e meia a gente vai botar uma pincelada aqui de espiritualidade também. Né? Nós escolhemos aqui, enquanto humanidade, encarnarmos nesse momento, Nesse né? momento. nessa mudança, Sim. nessa transição. E é uma transição real. Quem fala que não estamos vivendo uma transição está doido. Não, então- Tudo bem. O planeta ele transita o tempo inteiro? Sim, mas são transições muito importantes. A tecnológica, então, nem se fala. Sim. Né? A gente está indo para IA aí que a gente não sabe nem no que vai dar.
Mas como é que vocês estão percebendo? Nós viemos da década de 80, todo mundo aqui, né? Eu não. Não, Ah, tem um você é 90. Você é o quê? Você é 85. Não, eu sou 88. 88? 85. 88. Ah, palhaço. 80. Me respeita que eu sou mais velho, tá? Mas você sabe o que eu acho essa situação? Esse que falou, eu tava até pensando nisso esses dias. Eu acho que o momento tá de um burburinho, as coisas estão excessivas, mas esse excessivo eu acho interessante. Eu acho que a causa animal está excessiva. Eu acho que as causas da bandeira, seja o que for, feminista, Todas as gay, causas, né? todas. Eu acho que tá tudo muito exagerado. Mas esse exagero eu acho extremamente interessante Importante. E necessário. importante. Por quê? Porque são coisas que não estavam sendo vistas. Agora sendo olhadas. Isso como você falou, processo de transição, transformação, uma reeducação vai acontecendo e a coisa vai tomando o seu lugar. Como você Sim. vê, Aline? Desse jeito mesmo, como ele falou, tá tudo muito exacerbado, as pessoas estão um pouco perdidas nesse processo, mas eu Nos acho que faz rolês, com a parte. bandeira que vai pegar para balançar, eu acho que faz né? parte, porque toda mudança, a gente precisa fazer uma faxina, a gente precisa arrumar a casa. Não tem como você ir para um apartamento maior, para uma casa maior, se você não limpar. O que você vai levar para frente, o que você vai deixar para trás, o que é lixo, o que vai ser reciclado, o que vai para doação. Eu acho que é esse momento que nós estamos vivendo. De arrumar a casa. De arrumar a casa. Ou seja, arrumar Pra a uma- sociedade, arrumar a humanidade de uma forma Exatamente, geral. para ir para um novo momento. Um novo momento. E você, Romulo? E aí, trazer uma Nosso alfinetada. Sócrates. Uma alfinetada aqui que, pra mim, foi uma alfinetada, assim, no meu... Não sei se no meu ego, sabe? Mas na minha essência. Eu vi um vídeo, tem mais ou menos umas 2 semanas, onde a menina estava falando, ele é meu namorado, e apontava pro menino, e falava, ele é namorado dele, mas a gente não namora. Não entendi. Ela... Oi? Você Ah, diz- peraí, ajuda a taurina. Então, olha só, a Me menina... segura. A menina namorava com um cara. Isso. Esse cara tinha outro namorado. Uhum. Ele era bi. Dona Flor e seus 2 maridos. Isso aí. Ele namorava com esse cara e ele namorava com ela. Mas ela e esse não namoravam. Entendi. Isso era mais ou menos ali um pessoal de uns 18, 19 anos, fazendo um vídeo falando sobre isso. E aí eu me peguei num lugar super preconceituoso, sabe? Numa coisa meio que, cara, onde isso vai parar, né? Normalizar isso daí, o cara tá namorando com outro cara e namorando com ela, e não sei o quê. E aí eu me peguei, sabe, nesse Julgando. julgamento que eu achei maravilhoso. Porque quantos de nós não temos vários julgamentos que a gente, há tempos atrás, não saímos da nossa bolha, então a gente nem sabia, a gente nem conseguia enxergar os preconceitos que a gente tinha. Mas o que é julgamento? O que é julgamento? Acho que tá errado. E o que é análise? Ó, E o que é ponto crítico? vamos lá. Porque a gente tem um tal hoje também que tudo é julgamento. Você pontua, você está julgando. O que é julgamento? Isso O que é só- análise? O que é reflexão? São coisas a se pensar sobre, porque hoje tudo é Tá, julgamento. mas Só um parâmetro antes de você botar. E o que afinal é certo? Onde é que está essa régua Não, do o que é certo? o certo Pra não mim, Né? existe. pra Não, mim- não, não, não. Porque muitas pessoas vão É, mas conseguir quando chegar você nesse julga, ponto. você está Sim, determinando sim, o que é sim. certo. Vai lá. Então, e aí que eu ia entrar. O meu olhar, ele se tornou depois reflexivo. Mas o primeiro olhar que eu tive foi de de julgamento. julgamento. Falando no tipo, como era um vídeo em uma rede social, daí eu tava olhando com... Que as pessoas hoje não espectador, fazem, né, pra aparecer. Agora você vê, essa menina se permitindo namorar com um cara que namora com outro cara, né? Como que isso vai dar certo? Esse era o meu olhar. É um relacionamento que não é meu, e aí eu me pus nesse lugar. Como um cara gay, quantas pessoas héteros, quantos caras héteros não falam, pô, 2 caras juntos, 2 barbudos juntos, 2 não sei o que lá, e estão ali julgando a partir da verdade deles, né? Como é que vai ser feliz, ou como é que vai Sim. ter filho, ou como é que vai construir família? Não é a mesma coisa que eu acabei de fazer com 2 pessoas mais novas do que eu, 3, né? No caso, dentro de um relacionamento que eu não conheço, mas estou aqui metendo minha colher no meio. E ainda sobre esse aspecto, uma aluna nossa em comum, a Manu, ela estava me contando, anteontem, ela estava me contando que a filha tem um grupinho de... Não mostre para sua filha, Manu, por favor. Não exponha ela. Tava contando que ela tem um grupinho de amigas. E aí a Manu contando, dirigindo comigo do lado ali, falando... porque a minha filha tem um grupo de amigas e tal, não sei o que lá. Ela tá nessa fase de começar a namorar, beijar na boca, não sei o quê. Inclusive, uma das amigas namorava uma menina. Agora tá conhecendo um rapaz. E aquilo, sabe, me deu... Aí foi para um ponto de reflexão. Eu falei, cara, olha que maneiro, né? Que mãe
sei lá, da minha época, falaria isso exatamente. tranquilamente. Ia expulsar, não vai ser mais amiga da minha Não, filha. e para as meninas, para os adolescentes de hoje, isso não é problema algum. Algum, Não. algum. Mas O entra o que problema você falou. está na nossa geração, né? Então, assim, é A gente que está no limbo, né? Exatamente, é um choque geracional. Né? Sim. Assim como nós, quando Eu éramos tenho 36 adolescentes. anos falando da minha geração. mas é, Gente, cara, que horrível a gente já isso, tá né? A gente já tá então. velho. A gente já... Vou Eu Não, a gente não começar. tá velho. a Eu gente tô vendo, tá vocês estão velhos, é experiente. problema seus. A gente tá como um bom Eu tô vinho, vendo. amiga. Mas vocês não lembram Eu não quando tô vocês velho. eram adolescentes? Né? Que como o papai Já e mamãe faz eram cafona. 84 anos. Ai, pai, que cafona. Ai, mãe, que cafona. Ai, mãe, para com isso, que mico. Então, é isso. É o choque geracional que sempre vai existir. E aonde isso vai parar, né? É o que você falou, a transição, Pois é, ferveção transição. acontecendo, aonde que isso vai parar, E aí? né? E vocês ritualizam os términos de vocês? O que é ritualizar O o que é término? ritualizar? Ritualizar. Explica, É importante quando você faz um rito de passagem de algo que você está finalizando. Você pode construir o seu rito silenciosamente, mas você tem que sentir aquela passagem. Né? Posso Você- contar um meu? Você tem que sentir que você está deixando ir embora, né, alguma coisa, porque senão você fica com um pé lá e com um pé cá. Uhum. O seu rito de passagem, Diego. Todo relacionamento que eu termino, gente, isso é sério, tá? Isso não é brincadeira, não. pronto. Ah. E todo Senta que relacionamento. lá vem a história. Certo. Não, é bem legal, é bem interessante. Eu, em um estudo com um professor de... anos atrás, em um curso de constelação sistêmica, análise sistêmica, e ele falou exatamente isso. A gente precisa trazer tempo para o nosso luto, né? A gente precisa ter esse luto. Quanto tempo eu vou sofrer por uma situação? Pela perda de um parente, pela perda de um emprego, pela mudança, seja ela qual for na minha vida. E aí, depois disso, eu tive um término logo em seguida. E nesse término eu entrei no carro, coloquei todas as minhas coisas dentro do carro, parei, botei uma música específica e falei, beleza, eu tenho 1 hora para chorar por esses 5 anos passados. Então, daqui até a outra casa, chegando lá, Vai ser um... é casa nova, é Foi vida consciente nova. o seu rito? Totalmente consciente. Consciente. Eu parei, foi ligar o carro, botar a 1 horinha. música e falar. E eu tenho uma coisa muito legal que eu converso com o meu corpo. Sim. Se eu vou entrar em alguma questão de ansiedade, à noite para dormir, quando eu tô mal, sabe, eu falo com o meu corpo, falo, corpo, agora é hora de descansar. Mas você ficou chorando 1 horinha Amanhã- pra finalizar isso? 1 hora. Eu fui repetindo a mesma música, porque como eu tenho problema para chorar, né, tinha que ser aquela música, senão outra música eu não ia chorar. Então ela ficou ali E repetindo. depois de 1 hora saiu de boa. E aí, o que aconteceu? Já chegando perto da minha outra casa, eu parei e falei, corpo, beleza, agora vamos comer um doce para recompensar e trazer uma alegria. Parei no posto de gasolina, entrei na loja de conveniência, comprei um picolé que eu gosto muito, e aí falei, beleza, corpo, agora a gente vai curtir e né, ficar feliz por esse novo momento. Como eu falei antes, eu sou otimista pra caramba, então eu já estava pensando novidades que podem acontecer daqui para frente. Já planeja, né? Exato. Isso assim. E aí, sentei ele de novo, botei música feliz e falei, corpo, agora vamos curtir a nossa nova fase. Esse último relacionamento que eu tive, exatamente a mesma coisa. Eu falei, beleza, corpo, vou deitar aqui, você tem 1 hora para sofrer o que você precisar sofrer. Uma E curiosidade. botei o celular para despertar em 1 hora. E você, Deb, você ritualizou a questão do velório da Quero saber partida da de sua mãe? Sim, porque o próprio velório, né? Eu estive presente ali muito, assim, tudo bem, né? Que muitas pessoas estavam ali. Eu percebia que tinha pessoas piores do que eu, né? Ali no velório, né? Eu cheguei a conversar com muita gente. Interessante, né? Foi uma coisa surpreendente no velório, né? Eu me peguei consolando algumas pessoas. Você né? estava muito... Né? Eu estava tranquilo, muito ela tava muito em centrada você. ali, né? Foi tão consciente, foi tão forte, que eu achei que eu não fosse conseguir estar no momento de fechar o caixão. Eu achei que eu não fosse conseguir estar no momento de realmente, né, do enterro em si. Né? Eu achei que eu fosse ter que sair e tal para não assistir aquilo. Não, eu assisti tudo. Eu ajudei a fechar o caixão. Né? E ainda falei. Pedi, né, foram aquelas senhorinhas, né, porque minha mãe é católica e tudo, elas fizeram, né, um último rito ali. E depois eu pedi para ler um texto, eu falei um pouco, agradeci, né, e ali fechei o caixão, acompanhei e enterrei. Mas o meu rito de passagem mesmo foi ali no social e no físico da minha mãe. Aham. Mas eu acho que o emocional do meu rito de passagem foi no dia do velório, né? O velório foi à tarde. Na parte da manhã, eu falei assim, eu preciso andar na praia, eu preciso caminhar, preciso... E aí, sabe aquela coisa de eu tô atravessando as ruas para chegar na praia, para chegar no calçadão, e ali o choro estava vindo aqui. Quando eu cheguei ali na beira da areia,
filhinha de Iemanjá, né? Eu descarreguei a água, mas eu chorei de urrar ali na praia. Tanto que teve uma moça, né, que chegou perto, se preocupou, tá tudo bem? O que está acontecendo? Aí eu falei, tá tudo bem, eu preciso desse momento. Aí ela, tá tudo bem. É porque ela, lógico, mulher, quando olha a mulher chorando, né? Sim. Já olha o que foi, quem foi, né? É. Quem foi que vai juntar nele, né? Não, eu falei assim, não, tá tudo bem, eu preciso do meu momento, é só um luto. Ela, ai, tá bom, então fica com Deus e tal. Ela foi embora. E ali eu botei para fora, assim, é como se eu estivesse chorando com uma criança, assim, né? Fetal, bebê fetal. Mas foi o quê? Uns 10 minutos de choro. Muito, 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 muito. E eu, como uma boa pisciana, eu choro com trilha sonora. Vocês choram com trilha sonora? Só consigo assim. Eu tenho que estar com Eu a boto luz trilha certa. Eu sonora não para consigo chorar. chorar. Com luz, como você falou? Com trilha Uma luz sonora. dessa eu não consigo chorar. Eu tenho que botar uma Tem que luz botar uma muito luz mais baixa. baixa. E eu não. Eu tenho que ter silêncio, aí boto uma musiquinha Gente, eu choro baixinha. dentro do ônibus, eu choro Gente, andando no shopping. Eu chorei com Imagina. sol de meio-dia. Eu chorei com sol de Eu meio-dia. choro fácil de E aí, a partir Eu tô daquele maluco, momento, quando maluco. Nós acabou, dois, nós estamos ali. à tarde, tinha um velório. Eu acho que era por isso que eu estava bem no velório. Você Então, fez ali, uma- naquele momento, na praia, eu acho que tem todo um significado espiritual também. Né? A praia é um lugar meu, um ponto de reconexão espiritual muito forte. Eu não sei se eu conseguiria morar longe, muito longe da praia, porque qualquer coisa que aconteça comigo, emocionalmente, eu corro para a praia. Né? É o meu lugar de Eu também. terapia. Aham, pra mim também. Eu também. Os quatro. Então, acho que eu tive 2 momentos de rito de passagem. Aquele rito e o rito social, né? Que é o rito do velório também. Esses momentos são importantes. Quando o Rômulo estava falando, eu me identifiquei muito com a fala dele. Vocês sabem que eu encerrei um momento agora de quase 15 anos. Sim. Foi uma decisão que foi sendo amadurecida ao longo do tempo, não foi uma coisa de uma hora para outra, óbvio. Teve uma situação que foi a decisora, Estopim. né, o estopim, mas quando o Rômulo falou assim, corpo, você tem 1 hora para chorar. Foi na hora que eu estava me preparando para sair, antes de entrar no banho, eu sentei na minha cama e falei, é agora que eu tenho que deixar tudo ir. Eu chorei compulsivamente. Catarse. Foi uma catarse, uns 10, 15 minutos, luz baixa, uma trilha sonora, sei nem o que estava tocando, devia ser Diogo Nogueira, pelo perfil, Que é só o que pelo toca perfil da naquele- pessoa, né? Mas foi o momento que eu deixei ir embora. Eu cheguei lá decidida, tranquila, consegui resolver tudo. Óbvio, quando você vai se despedir das pessoas, tem uma emoção, Fica, né? mas é importante. Foi importante aquele momento. A gente precisa disso. Uma pergunta sobre isso. Sim. Vocês racionalizam o choro? Buscam um Como assim? motivo para o choro que vem? Não. Não. Porque assim, eu tenho muita dificuldade de chorar. Mas no banho, às vezes, né, tem caixa de som dentro do meu banheiro. Então, eu boto lá, a Alexa, ela liga na casa toda. Eu às vezes toco uma música e meu corpo, sei lá, sozinho, cai mais Mas lágrimas. com o chuveiro ligado? Com o chuveiro ligado. Ah, Você sabe que a água ajuda Sim. nisso. Sim, água. então, cai mais lágrimas. Aí as pessoas falam, tava chorando por causa de fulano. Tipo, a sempre é. Celeb chorar agora. É por causa da mãe dela, tadinha. Sabe? É por causa do ex. É por causa do... Entendeu? Tem sempre um... Mas você chora sem motivo? Sem motivo algum. Também. E eu adoro. E quando meu corpo Às começa a vezes chorar... precisa limpar. E quando eu Alguma começo a coisa chorar, pesada. sério, assim, eu boto a mão no peito e falo, corpo, vai. Libera. Sabe? Libera. Que pode ser um pouquinho de cada coisa, E né? eu me concentro na música. Logicamente, o meu racional fica, foi por causa daquele dia, em 982, antes de Cristo, sabe? Mas eu inconsciente. volto Sim. pra cá e falo, não, sente. E aí eu respiro fundo, e aí eu me conecto com a música, deixo a água caindo. Cai 3 lágrimas, meu irmão, é o suficiente. Lágrimas de Vocês crocodilo. conseguem chorar de gratidão? Vocês conseguem chorar de gratidão? Já, total. Eu choro já. direto Nossa, de gratidão. total. Aí eu coloco até louvor, aí no Emociono. momento gospel. Sim. É. Lá vem, Eu coloco lá vem momento varão. É. momento varão. Momento varão. Eu coloco louvor e só pura gratidão. Eu choro tanto de sim. gratidão. Vocês conseguem fazer Porque isso? assim, eu Não, acho que não. eu entendo. Nossa, eu choro muito de gratidão. Eu falo assim, Gente, meu Deus, pra se mim, não me fosse Deus na emocionar minha não tem a vida, ver com onde, choro. onde eu estaria Quando agora? a me gente emociono. chora... Eu me emociono, às vezes não precisa sair Não sai lágrima, nada. mas... Não, mas eu acredito que quando a gente chora de gratidão é porque a gente chega num estádio de consciência, naquele momento, onde a gente sente realmente o que é o amor incondicional. Porque a gente não tem essa conexão com o amor incondicional 24 horas Não. por Não. dia. Né? Em alguns momentos a gente chora de alegria, ou seja, a gente chora de amor. Isso. Né? Então a gente entra nesse Eu estado choro de Então, gratidão. eu chego nesse lugar sem o choro. Sem choro. Não, tudo Não, bem. sim. Eu me emociono, assim, sabe? Agora mesmo aconteceu uma situação Tá comigo. gelado. Aconteceu uma situação comigo que eu fiquei nesse lugar, assim, sabe? Eu tava dirigindo e, tipo, muito feliz por algumas coisas. Mas aí eu começo a rir, sabe? Aí eu me levo pra passear.
aquilo que a gente tava falando sobre términos, né? Daí eu me levo pra passeada, eu falo, cara, tu é foda, vou te levar pra comer fora hoje. Aí eu me levo, eu boto uma roupa legal, eu compro roupa pra mim, daí eu me passeio comigo. Mas vocês choram Isso com é muito comercial? Com comercial? vale, Vocês choram? Hoje não mais. Não, eu choro. Eu Felipe. choro, às Eu vezes, choro. assistindo um Olha filme. lá, o coração, eu choro. eu choro com Ai, rios. choro, amiga. Tá, Eu gente, sou choro. muito chorão. Eu Meu sou Deus, choro extremamente comercial. chorão. As pessoas acham que eu não sou, acham que eu sou azedão. Não, eu me seguro sou extremamente mais, mas chorão. eu choro com um filme. Eu não sou triste, é diferente. Eu sou chorão, mas não sou triste, não. E eu vou perguntar pro público de casa, e aí, gente, vocês choram à toa? Vocês choram racionalmente? Chora, me liga, embora. Alguém nesse- é igual a mim, não é, gente? Pelo amor de Deus, fala que Eu sim. não sou também, não seguro. Eu Bem, não. seguro. Ele sabe que eu Então, seguro. a Eu sou gente mais- vai eu sou mais- terminando o nosso episódio por aqui, porque senão a gente vai terminar Respira, nunca. vai, que a gente É um vai término, respirar depois gente. também. É o término Gente, de hoje. não esqueçam de seguir o nosso YouTube. Dá a curtidinha, dá o joinha. Nossas redes sociais, de novo. Rômulo Vianas, no YouTube, no Instagram, no TikTok. Terapeuta Aline Amorim no Instagram. O L. Alice no Instagram, YouTube, TikTok. Deb Day Terapeuta, Instagram e YouTube. E juntos nós formamos o nosso grande grupo, interessantíssimo. E a gente está aqui terminando mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, do nosso Respira e vai.